e que você matou, mas eu não sei quem eu sou. Sou uma cobra venenosa que você matou. Ora pronobis, agu, pois tudo que nos restou foi céu coberto de preto, cinzas ao vento, terra quente e ossos em vão. A mata, essa sim nos alimenta. E hoje, alimenta a fome do homem para matar. E mata, tirador que vem do meio do mato. Mata, tirador, pois hoje eu não vi minha arara cantar. E o que nos resta, infelizmente, é muamba para questionar, porque mata. Se te traz ar, fome, alimenta e te dá comida. Sussuarana foi quem me fez aprender a valentia quando é matar ou viver, andar na terra, andar, lutar e seguir. Eu sei que é ela que toma parte de ti. Eu viro fera, ai, só me provoca. Eu viro fera, enfia um em você, estou arredia. Eu não te dou permissão, a lua cheia sangrar de dentro do meu coração. Aquela que anda impaciente, matas verdejantes. Ah, eu bebi da gota do orvalho que alimenta a vida. Eu caminho sublime pelas praias sublimes de Alter do Chão. Caminhei pelo Lago do Juá, casa de Boitatá. E eu bebo a minha bebida mais doce. Vocês já viram falar? Tarubá. Que vem da raiz da macaxeira. Eu sou, sim, uma flor que não se cheira. Linda como uma cachoeira, assustadora como uma mata. Pegando fogo, potente como um timbó. Eu venho amarrando o meu cipó e fazendo as minhas mandingas pro agrotóxico derrubar. E revoltada, eu me ingero. De toda a mata eu me aproprio. É no espinho do cuandu, é no aperto da curuju, é no veneno da surucucu, é no cantar do Irapuru, é no veneno da surucucu, é na magnitude do meu rei urubu, é na força da suarana, é na desconfiança de uma cutia. Ah, mas é nesse dia ensolarado, é nessa noite de luar, eu, Mulan Braga, se levantar com a força de 600 diabos. Nós vem aqui para te mostrar que povoada é nosso nome e território ancestral é nosso lugar. Eu estou aqui, eu vim para dizer o que tu tem que ouvir. Quem manda neste mundo está aqui. E muitos querem nos calar, mas não vão conseguir. Para comigo. Eu estou aqui. De novo. Eu estou aqui. Olha que lindo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu vim para dizer o que tu tem que ouvir. Eu vim para dizer o que tu tem que ouvir. Há muitos querem nos calar, mas não vão conseguir. Há muitos querem nos calar, mas não vão conseguir. É verdade. Muitos querem calar a gente, mas conseguir mesmo é complicado, né? Eu vou trazer uma performance hoje mais conversada. Já que me deram local de fala, vou abrir minha boca, né? Vou trazer uma estatística que ela é um pouco triste. A gente vive no país que mais mata travesti no mundo por 16 anos consecutivos. Quantas pessoas trans tem aqui na plateia hoje? 2, 3, 4, 5. E a gente está falando sobre crise climática. Quando a gente fala sobre a mortalidade de pessoas trans, a gente vem com a defasão escolar, a gente vem com a expulsão de casa, a gente vem com quantas pessoas trans você vê passando no meio da rua à luz do dia. Quantas pessoas trans você estudou no seu ensino médio e ensino fundamental?
Quantas pessoas trans você foi atendido no mercado de trabalho? Quantas pessoas trans estão falando sobre crise climática? Quantas pessoas trans tem dentro do jornalismo, na televisão, fazendo um jornal, uma publicação, uma reportagem? É interessante se pensar e falar sobre pessoas trans, mas é perigoso só pensar nelas na hora da estatística. Quantas pessoas trans você segue, você acompanha? Porque isso aqui é histórico. Se a gente vive no país que mais mata travesti por 16 anos seguidos, ter uma travesti falando, isso é histórico. E é complicado a gente todo dia falar e mostrar na pauta. Cadê a perspectiva de pessoas trans dentro do mercado de trabalho? Cadê a perspectiva de pessoas trans dentro da escola? Cadê a perspectiva de pessoas trans dentro de uma família que essa pessoa não foi expulsa de casa? A pessoa que vos fala foi expulsa de casa com 14 anos de idade. Tenho 25, tenho 11 anos de carreira solo. Então hoje eu trago um convite. Vamos acompanhar pessoas trans, vamos engajar pessoas trans, vamos observar o comportamento de pessoas trans ainda em terra. Não queira falar de mulambra quando ela morrer, porque eu sei a dor quando é a possibilidade de pegar um ônibus, de sair da minha casa, passar 1h30 dentro do ônibus, passar um corre inteiro no dia fazendo tripas e loucuras e conseguir, graças a Deus, dormir em paz no meu travesseiro. Isso é muito complicado. Quem vive, convive e acompanha pessoas trans entende do que eu estou falando. Essa responsabilidade de me manter viva não é só minha. É de vocês, pessoas cis, entenderem que vocês têm que engajar, vocês têm que acompanhar, vocês têm que estar do lado, vocês têm que dar um mimo. Meu pix é tal, tá? Brincadeira. Entendeu? E aproveitando esse local de fala, eu queria relembrar essa situação para vocês, que ela é complicada. Mas o Brasil é o país que mais ama pessoas trans. A gente está no ranking da pornografia. Ao mesmo tempo que está o país que mais mata. E a gente é um país laico, eu sou livre e eu posso estar no meio da rua a hora que eu quiser. Mas eu ainda continuo sendo morta. Que droga é o amor? E você quer saber de onde vem tanta dor? Sático, sem querer, a veneno insano é, encontro abraços quentes. E ninguém escolhe sequer, só sente. Ai, ai, com sabor de framboesa, os meus lábios debruçam os meus. E como se fosse certeza, te jurei, meu amor. Se nos transpassasse 1000 vidas, em memórias vividas, mas se eu pudesse escolher, eu seria assim de novo. E de novo, e de novo eu. Me mata, porque eu seria assim de novo. E de novo, e de novo eu. Seria assim. Com a questão da crise climática, se vocês não observarem as pessoas que estão na rua, é as pessoas que pegam essa porrada de frente. Então é bom olhar pro coleguinha do lado e agradecer o corre que ele faz todo dia para conseguir estar dentro de casa, se alimentar, no meio de um caos que está sendo, principalmente dentro da região norte, onde a gente não sabe mais nem o horário da chuva. Que eu saio com uma reca de saco e me pego molhada depois no meio da estrada. A gente não sabe a hora que a gente pode comer, porque tá tudo caro. Um arroz é mais de R$10. É um toque na consciência, mais que uma performance. É um local de fala que me foi dado e eu não podia deixar passar a possibilidade de falar sobre as minhas verdades e a história de um povo que eu carrego, que eu não represento. Mas eu estou aqui falando por muitas e outras, milhares de meninas. Muito obrigada. E agora, gente, eu queria chamar a nossa primeira mesa de hoje, segunda mesa do festival,
que ela se chama Povos Originários e Movimentos Sociais, o papel da comunicação na defesa dos territórios e na luta por justiça climática. E aí, duas frases, duas linhas que a gente trouxe para pensar sobre essa mesa é quais são os desafios e soluções encontrados na luta contra a desinformação, o apagamento histórico e as narrativas que sustentam um projeto de poder hegemônico. E aí, para essa mesa, eu já vou convidar a Catarina Barbosa. Catarina é pós-graduanda em jornalismo de dados na Universidade Federal do Pará. Ela é diretora da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e ela é bolsista do Pulitzer Center e também faz uns trabalhos com a Suma Uma Jornalismo do Centro do Mundo. Bem-vinda, Catarina. Obrigada. Pode sentar aqui também, onde você quiser. E também temos 3 pessoas convidadas muito especiais que eu vim aí trocando esses dias ao longo da organização do festival. A primeira delas é o Erisvan Guajajara. Ele é jornalista e ativista do povo Guajajara, veio lá do Maranhão. Ele é fundador do coletivo Mídia Indígena e já dirigiu 2 curtas-metragens, incluindo um chamado Os Donos da Floresta em Perigo, sobre os guardiões da floresta, e também Pindorama, Redescobrindo um Brasil. Bem-vindo, Erisvan, pode subir. A segunda convidada é Genesi Flores. Bem-vinda, Genesi. Ela é liderança do Quilombo da família Flores, de Porto Alegre. Genesi fez uma longa viagem para estar aqui com a gente. Vários imprevistos, mas chegou, deu certo. Bem-vinda, Genesi. Pode subir. E, por último, eu quero convidar a Isabelle Maciel, que é jornalista de Santarém, cofundadora e editora-chefe do Tapajós de Fato, veículo que é nosso parceiro aqui do Festival de Comunicação Independente Popular com atuação na região oeste do Pará. Bem-vinda, Isabelle. Obrigada, pessoal. Olá, tá certinho? Bom, gente, para mim é uma honra estar mediando essa mesa aqui. Como boa jornalista, fiz a minha pesquisa sobre as pessoas que eu ainda não conhecia o trabalho. E é uma mesa incrível, então aproveitem muito a conversa. Acho que está com problema meu microfone, não? Tá. Pouquinho, né? Ok? Agora foi. Então, bom, vou reforçar o nome da mesa, Povos originários e comunidades tradicionais, o papel da comunicação na defesa dos territórios e na luta por justiça climática. Então, eu vou começar fazendo uma autodescrição. O microfone não está meu amigo, mas tudo bem. Então, vamos lá. Eu sou uma mulher amazônida, ribeirinha, tenho cabelo liso, tenho a pele... Ai, meu Deus, essa coisa de pele é tão complicada, né? Então, eu tenho cabelo liso, tenho olhos puxados, estou usando um brinco do povo Marubo, que eu adoro, e estou usando uma pulseira Uapixana. Então, vamos lá. E aí, já teve uma descrição rapidinha ali, Eu vou reforçar. Acho que a Tayane leu a descrição de todo mundo. A gente vai dividir essa conversa da seguinte forma. Cada pessoa vai fazer uma apresentação de 15 minutos. Depois a gente abre para a conversa do público. Então, eu espero que vocês façam muitas perguntas para que a gente tenha um diálogo bem legal. E aí, depois eles fazem as considerações finais. A gente vai começar com a Isabelle, que tem um trabalho incrível. Só dando um spoiler, conheci a Isabelle num trabalho que eu fiz com a Enós. E já conhecia o trabalho do Tapajós de Fato, mas aí pude acompanhar um pouquinho mais de perto todo o corre que eles fazem para fazer um trabalho incrível. Então, só dando esse spoiler para ela começar, aproveitem bem aí a apresentação da Isabelle. Obrigada. Bom dia, eu sou Isabelle Maciel. Eu tenho cabelo preto, bem longo, estou com vestido verde, estou com colar verde também, com uma folha. E é isso. Bom, eu venho lá de Santarém, Eu ia falar lá de Santarém do Pará. Eu venho de Santarém, somos aqui do Pará, ali da região oeste do Pará. A gente é do Tapajós de Fato. Eu falo a gente porque a gente está num bonde aqui, está todo mundo aqui na frente, toda a equipe aqui na frente.
E a gente surgiu em 2020, né, no meio da pandemia, exatamente quando foi naquele momento onde as nossas populações indígenas, quilombolas, extrativistas, enfim, ficaram ainda mais vulneráveis, né? Então, a gente sabe toda a luta, como é que é nos territórios, mas nesse período da pandemia, isso piorou ainda mais, né? Então, eu e o Marcos Wesley, que está ali, né, a gente já tinha acabado de formar em jornalismo e publicidade, ele em publicidade, eu em jornalismo. Então, a gente sentiu a necessidade de criar um veículo de comunicação que fosse falar, porque a gente sabe que nos veículos tradicionais e de massa quase não é abordado. E naquele período, então, a gente não via, né? A gente ligava a TV, abria o jornal e não via a realidade das comunidades tradicionais, das populações que estavam realmente precisando daquela ajuda. Tem um slide da Isabelle. A gente tem como passar? Bom, e aí, essa aqui é a foto da frente de Santarém, né? O nosso nome é Tapajós, de fato, por conta do nosso rio Tapajós, por conta da região que a gente vem. E a gente surgiu aí em 2020 com essa proposta de conectar o Tapajós ao mundo, né? Para que as pessoas conhecessem a nossa realidade. E uma das coisas também que a gente gosta de falar, e pode passar o slide, é que a nossa equipe é formada por pessoas que são da nossa região, né? As pessoas que são desses locais, né? Já passou muita gente pelo Tapajós de Fato, a galera indígena, quilombola, extrativista, enfim. Então é essa galera que trabalha no Tapajós de Fato, porque a gente costuma dizer que ninguém é melhor que a gente para falar do que a gente vive, né? Eu acho que esse é o princípio, né? Quando a gente é daquele lugar, a gente é daquele território, a gente consegue passar ainda melhor o que está acontecendo. Bom, e nós somos um veículo de comunicação popular, porque a gente fala na nossa linguagem, né? Fala a partir de como a gente se comunica, de como os territórios se comunicam. Somos independentes porque a gente não tem nenhuma ligação com alguma empresa, com um partido, enfim. Então, somos independentes e somos também local, né? Porque dentro do Tapajós de Fato, a gente costuma denunciar desde as grandes empresas que estão destruindo o nosso território, mas a gente também fala da falta d'água nas ruas, então a gente faz toda essa questão. E aí, agora entrando no tema, né, quando a gente fala de povos originários e comunidades tradicionais e esse papel da comunicação nessa defesa dos territórios e também para a gente levar a justiça climática, eu acredito que os outros que estão aqui também dêem uma olhadinha no trabalho. Então, todo mundo, né, todo mundo que está aqui, na verdade, eu acho que a grande maioria, tem esse trabalho, né? Tem outros jornalistas ali na plateia que também têm trabalhos incríveis. E a gente, trabalhando e vendo as comunidades e como funciona, a gente entende essa importância da comunicação como essa ferramenta de luta e resistência, né? E não só essa comunicação que a gente faz enquanto veículo, né, veículo de comunicação, mas essa comunicação que as comunidades tradicionais estão fazendo, né? A gente, enquanto Tapajós de Fato, a gente vai nos territórios, a gente entende toda a realidade. Então, como muitas pessoas da equipe são de determinados territórios, então as pessoas escrevem com propriedade, a gente fala com propriedade, mas a gente percebe, eu não sei nas outras regiões, né, de onde vocês vêm, que estão aqui na mesa, mas a gente percebe uma crescente, né, principalmente dentro do movimento indígena, dos coletivos de comunicação. E isso é super importante, né, porque muitas vezes a gente, enquanto veículo de mídia, a gente não consegue chegar em determinado território. Quando a gente fala de Amazônia, né, a gente sabe que o acesso ele é difícil, então para a gente chegar são horas de barco, deslocamentos são super caros dentro da Amazônia, então muitas vezes a gente realmente não consegue chegar. Mas essas comunidades, elas estão ali, né, falando sobre as suas realidades. E a gente, enquanto veículo de comunicação, a gente sempre fala que a gente tem o papel de ecoar as vozes que estão nos territórios, porque essas vozes existem, elas são ativas, mas elas não têm visibilidade dentro desses veículos de comunicação, né? Então, a gente faz esse trabalho de ecoar essas vozes, né? E as realidades, elas são ainda mais tristes, muitas vezes, do que a gente vê na TV. Né? Então, tem muita gente precisando de visibilidade, tem muito movimento, muito grupo de pessoas precisando dessa visibilidade. Né? Então, eu acredito que a gente, enquanto
jornalista, enquanto comunicador popular, qualquer termo que seja, a gente precisa, que está fazendo esse tipo de jornalismo, né, que está falando sobre meio ambiente, que está falando sobre justiça climática, a gente precisa entender o nosso papel de ecoar essas vozes, né, de ter essa sensibilidade, de chegar num território e entender como é que funciona aquele território, né, respeitar aquele território também quando a gente está fazendo alguma cobertura, né, mas entender, né, o que atravessa essas pessoas, né, qual é a realidade delas. Não também acredito que seja importante a gente não vestir essa capa de super-herói que a gente, quando é jornalista, quando faz comunicação, a gente muitas vezes quer vestir, né? Mas a gente pode não ajudar efetivamente, mas já ecoando já é uma ajuda, né? Já dando visibilidade. Então, a gente costuma fazer esse tipo de trabalho lá na região do Tapajós, né? Ali, da onde a gente vem, a gente é cercado por todos os problemas, né? Santarém é uma cidade muito bonita, muito maravilhosa, mas ela está no meio de tudo ali, né? A gente olha para um lado, tem garimpo, ali em Itaituba, né, que já chegou até Alter do Chão, né, que poluiu o nosso rio. Então, nosso rio, por exemplo, tem mercúrio, né? O rio Tapajós tem mercúrio. Então, a gente tem garimpo, a gente tem desmatamento, a gente tem grilagem de terra e, enfim, tudo de ruim acontece ali em torno, né? E a gente tem 13, 14 povos indígenas lá na região, né? A gente tem quilombos também, principalmente na cidade de Oriximiná, e tem também uma área rural muito grande. E essa galera está ali diariamente fazendo a defesa dos seus territórios e das suas vidas, e sendo ameaçada, né? Então, a gente fica ali nessa dinâmica de tentar dar visibilidade, mas tentar apoiar de alguma forma também, porque quando a gente surgiu, a gente fazia parte dos movimentos, então a gente meio que se mistura, muitas vezes as pessoas confundem, né? O que é o Tapajós de fato? É só um veículo? É um movimento social? Enfim, então, estando mais próximo, eu acho que se torna ainda mais cruel para a gente fazer esse trabalho do ponto que a gente também se envolve ali com as histórias, e são nossas histórias também, né? Porque a gente é ali do local, então, se o rio está poluído, a gente também consome, né? Claro, o nosso contexto, da maioria dos que estão aqui, é urbano, né? Então, a gente é atravessado de várias formas e o nosso papel diário é ter essa sensibilidade, né, de ouvir essas histórias e ecoar. E também falar sobre a questão de justiça climática, falar do que está acontecendo, mas eu acho que a gente já chegou já tem um tempo, né, que a gente chegou nesse nível de que a gente tem que falar o que a gente precisa fazer, né, em relação a isso. Então, a gente, enquanto veículo de comunicação, né, conta essas histórias, mas a gente também pensa em outras possibilidades de como que a gente pode ajudar nessa luta, né, entendendo o nosso papel, entendendo que hoje a gente já tem uma certa expressão dentro da nossa região, né, a gente consegue pautar algumas coisas, levantar alguns debates. Vou fazer só um adendo na fala da Isabelle, que eu acho que é importante, vou roubar um pouquinho aqui do teu tempo. É muito pertinente quando ela usa o termo ecoar. É muito comum no jornalismo a gente ouvir que o jornalista dá voz para as pessoas, né? E a Isabelle faz esse adendo, ela usa o ecoar. A gente não dá voz para ninguém, as pessoas têm voz. No entanto, essas vozes não são escolhidas serem ouvidas, não são escolhidas serem amplificadas. E é isso que o Tapajós de fato faz, é isso que a Gênesis faz, é isso que o Erisvan faz. Do território deles, do lugar, da territorialidade que eles têm, eles ecoam essas histórias. Então, assim, é muito legal, porque eu sei que tem muito estudante de jornalismo aqui na plateia, para que a gente não saia repetindo, porque é bem comum a gente ainda ouvir isso. Eu estou dando voz. Ninguém dá voz para ninguém. Tá bom, só esse adendo. É exatamente isso porque a gente prefere utilizar esse termo ecoar. E aí, tu falando isso, né? Essa foto aqui, por exemplo, é de uma gravação de um documentário que a gente fez, né, para vocês entenderem como que essa dinâmica, essa destruição climática que está acontecendo, ela afeta todo mundo. E aqui a gente vai estar falando sobre o agronegócio, né? A gente fez um pouquinho o traçado de como o agronegócio ele tem destruído a nossa região. Aqui é em Itaituba, lá na aldeia Praia do Índio, é a aldeia da Alessandra Corap, né, que é uma grande liderança da nossa região. Esse aqui é o cacique da aldeia.
E aí aqui eles estão falando sobre a poluição da água, né, lá em Itaituba, que tem garimpo. Mas a gente passou por Belterra também, onde o agronegócio está matando muita gente, tem muita gente com câncer lá em Belterra, as plantações estão devastadas, a própria cidade de Santarém sofre com a dinâmica da Cargill, que é uma empresa que se instalou na frente da cidade, em cima de uma praia, em cima de um sítio arqueológico. Então, a gente busca levar essa realidade, né, dentro dos nossos materiais. E falando sobre justiça climática, um trabalho que a gente faz, né, quando a gente fala de Amazônia, quem é da Amazônia entende muito mais essa realidade. A gente sabe que a dificuldade do acesso à internet, ela é bem real, assim, tem alguns locais que não chega, né? E a gente, enquanto veículo, também o nosso desafio é esse. Então, a gente trabalha também em materiais offline, que são esses materiais impressos, né? E a cartilha de justiça climática pelo bem viver, como a gente fez a construção dela, né? A gente foi até os territórios, ouviu as pessoas para saber como é que era o território antes e como é que ele está agora, né, nesse período. Então, essas pessoas falaram como é que era antes, como elas plantavam, como elas colhiam, como elas pescavam, caçavam, e hoje, como isso não acontece mais, né? E elas contaram para a gente um pouquinho, e depois elas falaram sobre as soluções. E aí eu quis trazer esse exemplo da nossa cartilha exatamente para a gente pensar também que quando a gente fala de crise climática, dos impactos climáticos nos territórios, quem tem as soluções são essas pessoas que estão lá sofrendo esses impactos, né? E elas já fazem essa justiça climática há muito tempo, né? A gente conhece pelo termo justiça climática, mas nos territórios são outros nomes, né? São nomes que eles estão ali no dia a dia. Então, esses termos também, muitas vezes, eles não chegam nesses territórios, mas não quer dizer que eles não façam esse trabalho, né? E eles têm as soluções, e nessa cartilha a gente consegue trazer um pouco disso. Então, a gente foi para os territórios, ouviu. Dentro da cartilha, os personagens que fazem parte são as pessoas de lá. O nosso designer está aqui, que fez, né, a cartilha, né? Então, a gente foi para os territórios, um território de área de várzea, um território indígena e um território quilombola, né? E aí a gente foi para lá, pegou material, veio para Santarém, fez a cartilha e voltou para lá, para esses lugares, né? E a gente voltou para falar com crianças, porque o mundo é delas, né? Porque a gente está aqui, mas logo, logo a gente vai, e as crianças que estão aí precisam entender como é que funciona essa dinâmica. Então, a gente fez esse trabalho nas escolas, né? Criou o personagem aí, o Mundo e o Termômetro. Eu esqueci o nome dos personagens, mas são esses aí. E aí lá a gente fez fantoche, enfim, e conversou com essas crianças. E essas crianças que estão nos territórios, elas já têm esses entendimentos desses impactos. Porque, assim, quem está ali na linha de frente já está ali há muito tempo. As crianças já nascem tendo que ser aguerridas, né? Então, essas crianças, muitas já entendem que está acontecendo alguma coisa de errado, né, no território, e elas já sabem mais ou menos falar sobre aquilo, e a gente, fazendo esse trabalho, conseguiu perceber isso. Aqui, distribuindo a cartilha, fizemos com crianças, com adolescentes, enfim. Então, esse trabalho da cartilha de justiça climática pelo bem viver, ele vem mostrar isso, né, que os territórios da Amazônia, esses principalmente que a gente fez, eles estão sendo extremamente impactados. Não chega governo, não chega praticamente nada de ajuda ali, então são eles por eles, né, que estão fazendo ali todo o trabalho, e eles precisam dessa visibilidade, né, para ajudar, seja com possibilidade de apoio financeiro, seja com a possibilidade do governo olhar para aquele território. Então, a gente consegue perceber ali a importância do trabalho que a gente faz. Quando eu digo a gente, eu englobo todo mundo que está aqui na plateia, porque eu sei que tem vários veículos aqui, né, que fazem esse trabalho. Então, quando a gente olha para o nosso território, a partir de onde cada um vem, a gente consegue perceber isso. A cartilha eu não tenho ela física aqui, mas no nosso site lá vocês conseguem encontrar. Esse é o informativo Curupira, que Curupira é uma lenda da Amazônia. Eu não vou contar, porque eu sou péssima de contar as coisas, mas é uma lenda da Amazônia, por vocês não... A maioria aqui é daqui, né? Mas tem quem não é daqui, dá um Google depois e conhece. Então, a gente fez o Curupira, né? Segunda edição. E esse vem falar exatamente sobre a questão do agrotóxico na nossa região.
Mas, mais uma vez, a gente entendendo que, além de falar do problema, a gente também fala sobre a questão da solução, né? A gente traz dentro do Curupira o trabalho da agroecologia, né? Das pessoas que estão fazendo agroecologia ali na nossa região. Então, aí dentro do Curupira, eu trouxe algumas edições, então quem quiser pode procurar a gente depois, que tem um monte aí para a gente distribuir. A gente fez uma colagem de lambes também, porque entendendo que essa comunicação nos territórios ela é estratégica, né? Falando algumas coisas. E a gente levou para as escolas. Então, todo o trabalho que a gente faz, a gente busca fazer alguma parceria com escolas da região para poder deixar lá para as crianças na biblioteca. Essa imagem eu coloquei porque ela é bem simbólica, né? A gente tem aqui a Dona Ivete, que é um símbolo de resistência para a gente ali na nossa região. Ela é a presidente atual do STTR. Na época que ela foi presidente, lá em 2000, né? Quando ela entrou, foi na época que a Cargill entrou em Santarém, que está lá atrás, destruindo aquela praia, destruiu aquela praia. E a Dona Ivete foi ameaçada de morte, ela é até hoje, na verdade, e ela viveu durante 10 anos sob escolta policial. Ela perdeu a vida dela, basicamente, nesses 10 anos, né? Então, para mostrar um pouco para vocês como é essa luta no nosso território, né? A Dona Ivete, ela significa tudo isso. Então, ter ela aqui, ter ela viva ainda é uma grande vitória, né? E ela está segurando aqui a frase do nosso informativo que diz que é possível produzir, plantar e mantendo a floresta em pé. Bom, para finalizar, vou deixar aqui o nosso QR Code para vocês seguirem a gente no Instagram. Nosso site é Tapajós... Eu acho que eu estou na frente, né? Não vai dar... Sigam. Nosso site é tapajosfato.com.br. O número está ali embaixo, mas não dá de pegar. Mas vocês podem seguir a gente no Instagram e mandar mensagem para qualquer parceria. Eu quis colocar umas redes no final, no fundo, porque para dizer que a gente trabalha em rede, né, no Tapajós Fato. A gente não faz sozinho, a gente faz muitas coisas. A gente faz comunicação popular, educação popular. A gente vai nos territórios e faz formação sobre comunicação popular com a juventude. A gente faz um sarau em Santarém, que trabalha a cultura, o sarau Curupira. A gente adora o nome Curupira, deu para perceber. A gente faz o sarau Curupira, que é uma forma da gente furar a bolha, né? Falar sobre justiça climática, falar sobre as pautas que a gente trabalha com as pessoas. E a gente faz assessoria de comunicação para as organizações. Então, se eles precisarem de uma logo, alguma coisa, a gente faz lá de graça, né? Faz esse trabalho também. Então... é isso, é isso um pouquinho que eu queria falar. Guardem as perguntas aí, anotem para daqui a pouquinho. Agora a gente vai ouvir a Genesi, que vai falar um pouco sobre o trabalho dela. E da comunidade dela. Vou me levantar um pouquinho, que eu estou meio nervosa. Por mais que a gente faça, vários lugares que a gente faça, dar uma de palestrante, um lugar diferente, a energia é diferente. Então, fala para a dona abaixar, vou me apresentar em pé. Meu nome é Genesi Flores, sou liderança do Quilombo do Flores. Quilombo do Flores é o 6º quilombo urbano de Porto Alegre. Porto Alegre existe 11 territórios quilombola e 10 retornadas indígenas. Tenho 46 anos, sou mãe de 3 filhos, meninos, sou avó já. Sou uma mulher preta, negra. Estou usando vestido verde, sapato preto, cabelos longos. Não posso dizer que é meu, como eu comprei, é meu. O Quilombo Flores, como todo mundo diz que Porto Alegre, a cidade mais racista, segregada, quilombos urbanos. Como assim? Lá tudo é faca na bota. Os gaúchos, como é que eles estão localizados em Porto Alegre? Pois então, é uma luta constante. Todos os dias a gente vive, sobrevive. Não baixamos a cabeça, porque o Brasil é nosso. O Brasil somos povos originários. Nós, pretos, não viemos
o Brasil a só. O que as nossas conquistas é o mínimo que eles estão nos pagando. Que todo mundo, toda a periferia, toda a comunidade, todo morro, se enxergar, se olhar a sua história, que isso infelizmente está acabando com nossos jovens, que antigamente a gente falava com os avós, conversava com os pais, sentava na mesa para tocar história, brincava, corria e vendava brinquedo. Hoje, a nossa adolescência, nossos jovens não estão mais assim. Estão mais focados na tecnologia, na internet. Aí, muita coisa se perde. Então, eu estou aqui hoje trazendo isto, né? Vocês são o nosso futuro, das nossas resistências, a nossa voz. Não vão levar, quem tem avós, quem tem pais, mães vivos, converse com eles. Tentam descobrir de onde que eles vieram, qual é a sua história, qual é a sua origem, para quando vocês tiverem filhos e netos, poderem conversar com eles, fazer troca. Minha ancestralidade lutaram para mim estar vivo aqui hoje. Os meus filhos vão lutar para os filhos deles por seguir esse processo, porque é uma maneira de nos ouvir, nos enxergar e dizer: ó, vocês não nos mataram a nossa ancestralidade, vocês não nos mataram, estão aqui. Então, passamos por uma crise climática horrível. Porto Alegre, na verdade, teve bairros, cidades que perderam 90% do que tudo mesmo, dependente de tu for pobre, rico, médio, né? Não teve escolha. Tá? Comerciante não teve escolha. O Quilombo Flores não foi um quilombo atingido, mas teve quilombo Ariel, teve quilombo Fidelix, teve quilombo Lemos, teve quilombo Machado. Como é nós por nós, a gente se ajuda. Temos grupos de WhatsApp, temos grupos, redes sociais, que tem essa troca, locomoção. Nós vivemos ali por causa disso, por ter essa troca não foi agora, nos piores momentos que temos, são momentos da ancestralidade lá, onde um apoiava o outro, um ajudava o outro, né? Onde quando eu fugia para o quilombo, pedindo apoio. Então, isso não pode se acabar. Então, a nossa história não pode se acabar. No Quilombo Flores temos vários cursinho pré-ENEM, cursinho alfabetização, oferece oficinas, e o Quilombo é um espaço que é aberto, não só para o Quilombo Flores, como todos os outros quilombos, não só para os quilombolas, mas sim para a periferia, para a comunidade em geral, porque é uma maneira de nos enxergar e nós enxergar a eles. As outras crianças também da periferia, da comunidade, precisam de nós. Porque cada periferia se auto-reconhecer, se enxergar, eles vão dizer que são quilombola. Então, nosso trabalho é este, cuidar dos nossos irmãos, passar para eles que não é feio ser preto, não é feio a nossa história, por ter a nossa ancestralidade estrupada, chicoteada, escravizada. Isso não é feio. Passamos por tudo isto, estamos aqui, ó, vivos e vivas, né? E até hoje eles têm medo. Tem medo que sabe que o nosso preto da periferia, da comunidade, o povo tradicional tem força. Nós existimos. Também agora estamos fazendo um trabalho Ouvido Chão. Ouvido Chão é um trabalho de sons, né? Que para pessoas que não ouvem, pessoas que não enxergam, mas é misturado. Tudo junto e misturado. Isso que a gente sempre tem que ter. Não existe diferença. No quilombo não existe diferença. Que tu é preto, que tu é pobre, que tu é loiro, que tu é baixo, magro. Lá, a partir do momento que tu entra no quilombo, tu é nossa família também. A gente te leva como família. A gente entrega como família. Nos respeitando a nossa história e a nossa origem, né?
faço parte também de um trabalho social no mundo do esporte. Ensino crianças dos 6 aos 15 anos futebol. É um campo Areião, crianças da comunidade, toda a comunidade Glória. Através dali, como muitos, né, casa para o serviço, casa para o colégio, né, para casa, e as mães não têm tempo de trabalhar, não tem tempo de levar eles num parque, né, longe do território, longe da periferia. E ali a gente faz isso. A gente faz a criança se sentir importante, vista, enxergada, através da transmissão de carinho, de palavra, de dizer para ele, tu pode. Não é o lugar aqui que te engoliu o teu caráter. Não é. Tu podia morar no melhor lugar do bairro, mas o que te engoliu de caráter não é a tua roupa, é a tua alma, a tua essência. Né? Só basta ter respeito e empatia, olhar para o próximo. Lá temos olhar para o próximo, ensino isto. Lá vai criança de pé no chão jogar bola, vai criança de meia, vai criança tamanho padrão de roupa de mesa de jogar bola, mas ninguém debocha de ninguém. Lá todo mundo é família. Dependente que tu mora na Vila Embratel, Vila Renascência, Limite, lá a gente, uma causa é única, né? É um projeto social que não tem lucro lucrativo nenhum. Tudo que é festa, tudo que a gente faz através de arrecadação, né? Lanche, a gente dá para ele, é um projeto que funciona todos os sábados, das 8 a meio-dia, né? E tem crianças que chegam lá às 6h30 da manhã, que as mães se queixam. A semana toda é uma briga para tirar da cama para ir para o colégio. Mas os sábados, quando eu vou acordar, eles já estão na rua. Isto é gratificante para nós. Quer dizer que nosso trabalho está fazendo efeito. Porque ali a gente cobra deles o boletim, as notas no colégio, né? Vamos respeitar o próximo, porque levamos eles para fora da comunidade para jogar bola, jogar torneio em outros lugares. Aprender a perder, aprender a respeitar aquele que ganhou, porque às vezes, por mais que tu faça, por melhor que tu faça, às vezes não é tu escolhido. Tem que aprender a respeitar cada momento. Levo meus filhos junto comigo. Meus filhos podiam não ir, mas eu levo para eles para mostrar a realidade de cada criança da comunidade, crianças que não tem nada, mas tem lá eles, porque eles são escolhidos, porque tem crianças que pode comprar ou não pode comprar, mas o tratamento é igual a um ou outro. Eles se abraçam, né? Eles se elogiam, dependente de que o coleguinha errou a bola ou não, né? Que acho que falam para eles que errar é humano, todo mundo se erra, né? Eu falo para eles também, eles aprender que o mundo está aí, que eles aproveitar esse momento deles, essa idade dele, que o mundo, infelizmente, às vezes é cruel. Então, a gente fala para eles, estudem, aproveitem. Então, para mim, eu inspiro muito nessas crianças, né? Por isso que eu falo para os jovens, né? Vamos perguntar, vamos resgatar, né, a história da sua família, vamos tentar conversar, vamos tentar articular. Hoje está faltando isso, né, esse diálogo aí com a sua família, com o seu pai, porque às vezes dá um oi, tchau, boa noite, nem se enxergam, nem se olham, né? E isso não pode acontecer, gente. Não pode acontecer, porque está se perdendo a empatia. A empatia é olhar para o próximo, porque às vezes tem tanta gente que não é dinheiro, às vezes não está precisando, né? Às vezes está precisando de um abraço, de um olhar, um aperto de mão, uma palavra amiga. Isso já é o suficiente. E isso, felizmente, está se perdendo, porque às vezes as pessoas dizem oi pelo celular. Uma hora está de uma sala para outra, oi, cheguei. Antigamente não, antigamente tu ia até a pessoa, quando chegava ela, dava um abraço, né? Dava para tu estar bem. Hoje é tudo na tecnologia. E são coisas que não é certo, né?
Não é bom se perder, porque não tem nada melhor que o calor humano, né, com o abraço humano, uma palavra amiga. Não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins também. Não precisa ser amigo, não precisa ser parente. Às vezes a gente conhece a pessoa, trabalha com a gente, e a gente não, vamos ali, né, ver que ela está carismática, triste, não tem uma empatia de chegar a ela, precisa de alguma coisa, pode te ajudar alguma coisa. Eu acho que isso aí não vai... vocês não vão perder nada com isso, ninguém perde nada com isso, né? Porque a união que o povo preto tem é impressionante. A união que os quilombos urbanos têm é impressionante. A união que o povo tradicional tem é impressionante. Então, Porto Alegre tem sim, tem quilombo. Estou aqui para trazer um pouco para vocês. Devido a Covid, 2 anos da Covid, agora veio uma enchente, mas estamos em pé. Os maiores prejudicados foi a comunidade, a periferia. Realmente foi mesmo. É triste ver as pessoas, as vovós lá, 70 anos de luta para conseguir um lazer, agora não aposentar e agora reconstruir, não ter força dizendo, construir. Levei 70 anos para construir um lazer, agora como é que eu vou levar mais 70 anos para construir? Né? Mas eles são resistentes. O povo da periferia, do morro, da comunidade, são resistentes. Tá? Quem quiser ir nas redes sociais, Instagram, só fala Quilombos Urbanos de Porto Alegre, vocês vão ver a história de cada um lá, né? De cada Quilombos Urbanos lá, cada luta. E os 11 Quilombos Urbanos, só um que é certificado, que é o Quilombo da família Silva, né? E a gente sabe que o processo é lento, porque eles não querem nos reconhecer, mas a gente, todos os dias, lembramos eles. Né? Estamos aqui, não vamos nos calar, não vamos deixar para lá, porque a nossa ancestralidade, né, lutaram. Então, acho que cada um está aqui, né, vem por um objetivo, não vem à toa, tem algo a fazer. Os jornalistas novos que estão aqui levam isto, né, para a vida toda, colocam isso, tentam nos enxergar mais, não só como quilombo urbano de Porto Alegre, mas todos os quilombos de todo o Brasil, não só como os quilombolas, como os indígenas também, porque não é fácil, né? Todos os dias eles tentam nos matar e todos os dias a gente tenta sobreviver e resistir. Obrigada, Genesi. Agora vamos ouvir o Erisvan. Há mais de 522 anos, nós, povos indígenas, sofremos uma luta injusta, sangrenta e desigual. Muitos dos nossos antepassados foram brutalmente assassinados, varridos da história. E hoje, nós estamos ocupando as redes e demarcando as telas, trazendo para a visibilidade o protagonismo dos povos indígenas, esquecidos. Mas hoje as pessoas vão conhecer a realidade de um povo que ainda luta e resiste nas matas, nas florestas, nas cidades e nas ruas. Eu sou Erisvan Guajajara, eu sou jornalista formado pela Universidade Federal do Maranhão. Sou fundador do coletivo Mídia Indígena. É um coletivo que vem atuando aí na visibilidade e protagonismo dos povos indígenas, né, que vem formando comunicadores indígenas diretamente dos territórios indígenas. Né? Eu estou vestido de preto, com a camisa do nosso coletivo. Eu estou usando um cocá médio, que não está grande. Nós, Guajajaras, somos conhecidos como os donos do cocá, né? E esse cocá representa muito o meu povo, que é como a gente é chamado, né? Os donos do cocá, que é o povo Guajajara. E o nosso coletivo, hoje, ele está há mais de 10 anos comunicando o futuro do planeta, com várias ações, com várias atividades, né, e vários segmentos dentro das nossas redes. Está passando? Como que passa? Tá, acho que foi.
Quem somos? Eu vou fazer um básico também, gente, que eu não sou muito de me seguir por slide, assim, não sou muito de apresentação, eu sou pegar o microfone e falar mesmo, viu? Mas eu vou fazer o básico para vocês de quem somos nós, né? A Mídia Indígena é um coletivo de comunicadores indígenas que há uma década promove a valorização e observação de culturas indígenas no Brasil. Fundada por jovens de diferentes comunidades, o nosso objetivo é dar voz às comunidades indígenas, conscientizar sobre suas lutas e contribuições e proporcionar um espaço para suas vozes serem ouvidas. E é muito isso que a gente fala, né? Acho que a gente, enquanto coletivo, está na frente de coletivos, a gente não está aqui representando, a gente não está aqui quanto liderança, a gente está aqui fazendo com que essas vozes possam ecoar, que essas vozes possam ir para outro mundo, que essas vozes possam chegar muito mais além. Que aquele senhorzinho que vive lá no território, né, que tem uma história de vida muito grande, mas muitas vezes não é conhecida. Então é trazer para a realidade, mostrar para o Brasil que lá tem um senhorzinho que faz um trabalho de reflorestamento, que refloresta as terras, que refloresta as nascentes, porque é isso que os povos indígenas fazem, né? E a gente tenta englobar tudo isso dentro do nosso trabalho, do nosso coletivo, né? A gente tem uma equipe dividida, uma equipe de design, uma equipe de fotografia, né? Uma equipe de audiovisual, temos cineastas, temos design, temos redatores, temos editores. É uma equipe que a todo momento está ali atuando e buscando pautas, né? É um coletivo que atua no protagonismo dos povos indígenas, trazendo para a visibilidade essa luta, né? Para dizer que nós estamos aqui lutando para poder garantir o futuro do planeta. E o que a gente faz hoje, por justiça climática, é trazer para a visibilidade o trabalho de reflorestamento que está tendo dentro dos territórios indígenas, né? Porque somos nós, povos indígenas, que cuidamos das nascentes, né? Que cuidamos dos territórios para poder garantir um planeta verde, para poder garantir um planeta e um ar puro para que todos nós possamos respirar. E o que a gente faz hoje com a comunicação é usar essas ferramentas como essa potência de dizer ao mundo que nós, povos indígenas, hoje estamos usando essa ferramenta que foi nos dada. Porque antigamente o que nos via falando dos povos indígenas nos grandes veículos de comunicação era só quando tinha um assassinato, quando tinha alguma ação, uma ocupação, né? Nós éramos os invasores. Hoje a gente conta a nossa versão. Hoje nós temos as nossas redes, nós temos a nossa comunicação. E dizer que nós estamos aqui, nós também sabemos comunicar. Nós também sabemos e queremos contar a nossa história. E o Mídia Indígena é esse coletivo, né, que vem fundando, que vem dialogando, que vem fazendo parceria com outros coletivos, né, igual o Tapajós de Fatos aqui, que admiro demais o trabalho de vocês, sabe? Adoro demais, a gente já fez várias collabs junto, admiro demais o trabalho que o pessoal faz. A Suma Uma também, que acompanho muito, né? Todos esses projetos são ações coletivas que estão aí independentes, vivendo de editais de doações, mas que a gente não desiste, porque a gente quer comunicar uma comunicação verdadeira, uma comunicação que vem da base, uma comunicação que é verídica, que é o caciquezinho que fala, que é a liderança lá que fala, que diz, nós estamos aqui, eu quero ser ouvido. E hoje nós somos esses porta-vozes, de fazer essas vozes ecoarem pelo mundo. Porque o que acontece em diversos territórios hoje, gente, é um grito de socorro. E nós somos a ponte para poder fazer essas vozes ecoarem. A nossa comunicação que dá essa visibilidade e ocupa esse espaço. Nós precisamos caminhar junto e somar junto. É que nem eu falo muito, a gente tem uma comunicação muito boa, vários coletivos, movimentos sociais têm, mas ainda são desunidos. Isso é verdade. O povo negro, muitos comunicadores do povo negro, pauta a luta negra. Gente, a nossa luta é igual. Nós somos um povo só. Nós lutamos por terra, por demarcação, por uma saúde de qualidade, por uma educação de qualidade. A gente precisa estar mais unido, sim, porque é uma luta nossa. A comunicação popular é uma comunicação coletiva, de luta, de resistência, de sobrevivência. E essa comunicação, junto, a gente consegue se fortalecer muito mais. A gente consegue chegar muito mais além. E a gente tem feito muitas essas pontes, sabe, com o Mídia Indígena, de conversar, de dialogar, de trazer essas discussões para o debate. Sabe, de mostrar o trabalho de quem está lá na base, de quem está lá lutando, que está garantindo que o rio não seque, que está garantindo que a mata não seja queimada toda. E hoje tem esse trabalho demais com as lideranças indígenas, né? E a gente traz isso para lutar, para dizer, nós precisamos garantir o futuro do planeta. Nós precisamos reflorestar o nosso território, reflorestar. E uma coisa que a gente tem falado muito, né? A gente precisa reflorestar não só o território, a gente precisa reflorestar as mentes e os corações da humanidade. Porque as pessoas precisam se conscientizar, sabe? Com todo respeito, eu amo Belém, mas, gente, o índice de lixo que tem na cidade é absurdo.
Sabe? Quem joga esse lixo na rua? Somos nós, somos as pessoas, a humanidade. Então, lutar por justiça climática, você já erra ali, em jogar um pedaço de papel no meio da rua, em jogar uma garrafa na rua, sabe? Você para, Belém vai receber a COP. Sabe, é pensar nesse trabalho. Eu não posso falar em justiça climática sem pensar o que eu estou fazendo, qual é o meu papel. Nossa, será o que eu vou fazer hoje para poder... Sabe, esse é um trabalho de consciência mesmo que tem que ter. E hoje a gente tem uma comunicação que trabalha, que ecoa, mas também uma comunicação que pode dialogar e dizer, gente, nós podemos somar junto. A luta dos povos indígenas, a luta do quilombo, a luta dos ribeirinhos, dos terreiros, dos LGBTs, são uma luta coletiva e democrática. E a gente unido, a gente consegue somar muito mais, né? A gente tem feito muitos curtas-metragens, a gente está com um filme, né, que é Os Donos da Floresta, em Plerico, a gente lançou, foi o primeiro. A gente está agora com o filme Somos Guardiões, que foi vendido para a Netflix, está disponível na Netflix. Se vocês nunca assistiram, podem assistir. Uma das personagens é a Pui Tember, que vive aqui em Belém, né, que é secretária de Estado, hoje aqui em Belém, dos povos indígenas. É uma liderança aí que luta todos os dias, né, para que a exploração em suas terras seja parada, mas é um trabalho ainda que não é fácil, né? Mas muita gente hoje tem uma visão de dizer, nossa, hoje nós temos uma ministra dos povos indígenas, está perfeito, tudo vai ser resolvido. Não adianta ter uma ministra ali e ter uma bancada que é anti-indígena, uma bancada que a todo momento quer explorar os nossos territórios, uma bancada que a todo momento está ali criando leis para poder invadir os nossos territórios. Uma bancada que está ali inconstitucionalmente mudando a Constituição. Vocês devem ter acompanhado aí a tese do marco temporal. É inconstitucional, mas não. E hoje o papel fundamental da gente, quanto comunicador, é contar para as pessoas e trazer uma versão popular que as pessoas entendam que está errado. É inconstitucional. O STF já decidiu. Agora, se tem uma bancada que consegue mudar uma Constituição, mudar uma lei, que outras leis podem fazer, mudar qualquer outro tipo de lei, gente. E a gente, quanto comunicadores populares, a gente tem que ir para cima mesmo, de conversar, de dialogar. E hoje a gente tem essa ferramenta, que é a comunicação. A internet hoje é uma potência muito grande para a gente poder ocupar, falar e soltar as nossas vozes. E são essas vozes que vão fazer com que a gente consiga chegar muito mais longe, né? A gente comunica de dialogando aos poucos, conversando, fazendo formações. A gente realiza muitas formações hoje nos territórios indígenas. O nosso coletivo hoje, ele é formado por 10 pessoas que têm um direcionamento ali, né? Eu sempre falo que ninguém é chefe de ninguém, né? E hoje nós somos a primeira associação de comunicadores indígenas no Brasil formalizada com CNPJ, sabe? Estamos montando agora a nossa estrutura lá em Brasília. A gente vai ter o nosso espaço de redação, de filmagem, de estúdio, tudo. Não foi fácil chegar até aqui. E quando eu comecei a pensar nesse coletivo, por muito tempo eu tive vontade de desistir. Sabe, de dizer, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí os meus primos, não, vamos lá. E muitas vezes eu falei, gente, não dá mais não. Sabe, concorria 1, 2 edital, não passava, 3, não. Mas eu não desisti. A gente começou a ser aprovado a partir do 6º edital. E aí começamos a criar asas, eu comecei a ter esperança, e chamei a galera e falei, gente, vamos se somar. Não vamos parar aqui, vamos somar, vamos atrás, vamos correr atrás, vamos. E eu lembro muito bem que em 2017, a gente oficializou o Mídia Indígena durante o acampamento Terra Livre, que acontece todos os anos em Brasília. E lá a gente reuniu mais ou menos assim, umas cerca de 200 comunicadores indígenas. Naquela época a galera não estava nem engajada, a galera não era muito ligada na internet, né? E aí quando o povo começou a conhecer a internet, a gente começou a fazer formações nos territórios indígenas. A gente realizou mais de 30 formações assim, em territórios diferentes, né, formando a juventude, ensinando a mexer na internet, a produzir texto, a fazer podcast, né, a criar conteúdos para as redes sociais, para que as nossas vozes pudessem chegar mais longe. Né? E hoje a gente tem muitos influencers, a gente tem muitos comunicadores independentes que ajudam suas organizações, que contam as suas histórias, as suas narrativas, como ela realmente deve ser contada. Hoje nós temos filmes com diretores indígenas, com personagens indígenas, com editores indígenas. Sabe? E é isso que a gente fala. A gente está ocupando esse espaço, trazendo que a gente também sabe fazer. E qualquer um aqui sabe fazer. Basta a gente querer. E hoje nós comunicamos do chão do território para o chão do mundo. Eu estou praticamente 6 meses sem ver meus pais. Né? Meus pais estão doentes. O meu pai deu Alzheimer agora.
Então, assim, às vezes a gente sai de casa triste. A minha mãe muitas vezes chorou, sabe? Assim, meu filho não vai, fica aqui comigo. E eu falei, mãe, tem uma galera lá fora que quer mudar o mundo. E eu também quero. Eu estou disposto a andar, a correr, fazer o que for preciso. Mas eu quero mudar o mundo também. Eu acredito no mundo democrático. Eu acredito que a gente tem uma comunicação forte e popular que vai fazer muitas vozes ecoarem ainda no mundo. A gente tem muitas pessoas que vão garantir muito ainda o nosso futuro. E o que a gente faz hoje, né, pensando no futuro. Né, pensando, é por nós, pelos nossos ancestrais e pelas futuras gerações. E são essa geração que está aqui hoje que vai ser o futuro do Brasil. Que futuro você quer? Que futuro você quer para os seus filhos? Né? Que futuro você quer para a nova geração? E hoje a comunicação, ela dá essa voz. Ela consegue te guiar. Consegue dizer, nossa, esse é o caminho. Nós vamos ocupar. E o nosso coletivo faz de tudo isso, gente. A gente comunica, a gente faz formação. Né? A gente agora está indo para a Conferência do Clima em Nova York. Conseguimos aí uma parceria para levar a galera para discutir mesmo mudanças climáticas. Né? Buscar uma saída, uma solução para a gente poder salvar o planeta e garantir, né, que os povos indígenas estejam sempre na frente ali, junto com os parceiros que estão sempre com a gente. Né? E sempre eu falo, a gente hoje tem que se aliar aos bons, se aliar às pessoas que compactuam na nossa luta. Igual as meninas aqui, igual o pessoal do Fala, né? Essa galera que está aqui, vocês que estão aqui, que não conhecem a realidade, que não sabem da realidade dos povos indígenas ainda, pesquisem. Olhem o mídia indígena, olhem os coletivos do Tapajós, Mama, que sempre pauta as causas indígenas, sempre fala a verdadeira história, sabe? Não vão muito nas grandes mídias, não. As grandes mídias todo tempo querem derrubar, querem massacrar os povos indígenas. E muitas vezes passam um documentário lindo, como temos Falas da Terra e tudo, mas mostra só o lado lindo. Não mostra o lado que tem lá embaixo. É que nem a Wanda e o Toto fala, né? Muita gente vê a Amazônia só de cima, mas não vê o que se passa lá embaixo. Vê aquela vastidão verde, aquele tapetezão verde e acha lindo, a coisa mais linda que tem. Mas não conhece a realidade de quem vive lá dentro, de quem é assassinado, de quem sofre ataque todos os dias, tem suas casas queimadas, suas casas de rédeas, muitas vezes são humilhadas, mães, filhas estupradas. São realidades que poucas pessoas conhecem. Mas hoje a gente conta com a nossa câmera, com o nosso celular. E ainda somos estereotipados, né? O indígena de iPhone, a realidade ainda é perversa no mundo em que vivemos. Mês passado a gente estava no Rio de Janeiro, fomos exibir o filme Somos Guardiões, para cerca de 300 estudantes da periferia do ensino médio do Rio de Janeiro. Gente, eles ficaram abismados. Assim, eu fiquei chocado que ainda existe gente que não conhece a realidade dos povos indígenas, que não sabe nada de povo indígena. Se eles ficaram tão encantados com a história, que não sabia que para eles indígena era o que ainda conta os livros de história. É o que vive no mato e pronto. E tem muita gente que tem essa visão hoje. E a gente que está aqui hoje na universidade, nas escolas, a gente tem que desconstruir isso. Essa desconstrução que vai garantir o nosso futuro. Sabe? E nós, povos indígenas, não queremos desaparecer, não. Nós estamos aqui lutando por vocês e por nós. Porque a luta de base que a gente faz, ela é violenta. E muita gente sabe e conhece. É uma luta violenta, sim. Mas ela não garante só o nosso território. Ela garante a sobrevivência de um apuro, a sobrevivência da humanidade. É uma luta de base que tem de um povo que é unido, coletivo e que pensa no futuro. E esse futuro ele só depende de nós. E nós podemos solucionar isso juntos. Eu quero finalizar, gente, com um texto de um grande amigo meu, que a gente fez em conjunto, que ele reflete muito o que é a comunicação que a gente faz. Né? É uma comunicação, um amigo meu formou junto comigo, né? E a gente pensa muito nessa estratégia que nós podemos usar hoje com comunicação, que ela fala assim: é do chão que a gente pisa, do direito que é negado, do dizer silenciado pelos donos do poder. É das histórias apagadas, das vidas antepassadas, de onde nasce nosso modo de ser. Eles podem até tentar esconder, mas a memória está na pele da nossa gente, porque ocorre e é diário e a nossa comunicação é insurgente. É da falta de terra e moradia, pelo uso do transporte, pelo direito de ir e vir, da zona sul à zona norte. É do menino indo para a escola buscando aprendizado, da indígena em oração pedindo ajuda ao encantado, da filha de santo no terreiro agradecendo o seu orixá sagrado. É das múltiplas formas de ser e dos povos remanescentes,
porque o corre é diário e nossa comunicação é insurgente. É da quebrada da nossa voz, do silêncio nosso grito, honrando nossos ancestrais, derrubando o seu mito. É da cultura de rua, de expressão popular, pela história do nosso povo, que eles tanto tentam nos silenciar. É da vida que emerge na cidade, onde política pública é ausente, porque por isso o corre é diário e a nossa comunicação é insurgente. É pela vida das mulheres, indígenas, negras e LGBTs, pelas infinitas formas de sentir, pelo direito de viver. É na diversidade de histórias, modos de vida e de afeto que gravamos nossa memória também nesse chão de concreto. Comunicamos com o corpo, com a voz e com a mente, porque o corre é diário e a nossa comunicação é insurgente. A comunicação que altera a forma, o formato e o cheiro. Que entrando em nosso corpo, do dedo do pé até o último fio de cabelo. Uma comunicação consequente, com gosto de rebeldia, que é parte da vida da gente como o sol é parte do dia. É por isso que acreditamos em uma comunicação que não se vende, porque o corre é diário e a nossa comunicação ela é insurgente. Encerro com esse poema e digo que nós possamos continuar comunicando com a voz, com o corpo e com a alma. Nós possamos fazer com que os nossos turbantes, os nossos cocaros, os nossos maracares, o nosso urucum de janipapo possam ocupar diversas ruas desse Brasil profundo e dizer que se haja uma revolução, que ela seja uma revolução da comunicação popular, da verdadeira voz do Brasil que somos nós. A democracia depende da nossa voz e essa voz somos nós. A comunicação é nossa e hoje nós podemos comunicar com o corpo e com a alma, que nós possamos ainda caminhar muitos caminhos, muitas histórias, dizer que nós estamos aqui e nós continuamos lutando por um país democrático que aceite e respeite os nossos modos de vida. Muito obrigado. Gente, agora vamos abrir para perguntas. Eu tenho algumas, mas eu vou liberar para vocês. Quem quer começar, senão eu faço muitas. Vai. Bom dia, estão me ouvindo agora? Pronto. Tudo bem, gente? Licença. Primeiro, eu quero me apresentar. Me chamo Bruna Rocha, eu venho de Salvador. E eu sou cofundadora da Entre Becos, que é uma newsletter de jornalismo local que atua dentro das periferias da capital baiana. E aí eu me apresento porque o trabalho de vocês, né, tem suas diversidades dentro de cada território, mas, ao mesmo tempo, se conecta com o que eu faço. E aí, a todo momento, vocês também pontuaram questões ligadas à denúncia de pautas em esses territórios. E aí, minha pergunta está conectada com isso. Eu quero entender quais são as estratégias que vocês adotam para assegurar a segurança de vocês, mas também das pessoas que são protagonistas dessa história. Pensando que hoje a gente tem um governo que também, como um todo, né, de certa forma, é agressivo com essa população. E quando a gente se conecta com o dinheiro, a possibilidade de chegar naquele território e assassinar a pessoa é muito mais fácil. Então, eu queria entender de vocês quais são as estratégias adotadas para assegurar toda a vida dessas pessoas, mas também a dos profissionais que estão trazendo essas pautas. É isso. Então, muito boa pergunta, gente. Muito boa. Eu ia até comentar aqui, mas acabei esquecendo. Eu começo a falar e vou perdendo o roteiro. Mas boa pergunta, porque a gente tem dialogado muito sobre isso, né? Porque eu acho que é uma coisa muito interessante. O poder que a comunicação tem, mas ao mesmo tempo também ela intimida, né? Ela intimida muito. E a gente que trabalha com essa questão de denúncias, de estar ali filmando, levando a representatividade de voz, grandes vozes para fora, aí você tem que garantir esse respeito e o cuidado dela. A gente tem um exemplo muito bem, a Alessandra Corapa, que às vezes está aqui. A Alessandra Corapa tem uma casa, teve a casa invadida várias vezes, né? Hoje ela tem uma casa com segurança e tudo, igual a Neidinha Suruí também. Tem uma casa
cheia de câmera, cheia de alarme, de tudo, todo esse processo. Mas eu sempre falo para a galera, hoje a gente tem uma equipe de direitos indígenas, né, que conversa com a gente, e a gente sempre fala, nós vamos para um território gravar com uma denúncia de uma liderança, né, a gente tem que pensar no depois que esse filme viralizar, depois que esse depoimento viralizar. A gente não está na aldeia, a gente saiu do território, ela ficou lá. E as pessoas que ela denunciou vivem lá. Então, esse processo de intimidação todo, né, vai acontecer com ela. Então, a gente tem resolvido alguns problemas assim, conversando com advogados, com pessoas dos direitos humanos, de chegar próximo da liderança, né, e ela ficar comunicando com a gente o tempo todo, não perder esse contato. E já teve casos que a gente teve que tirar a liderança da aldeia para ficar um tempo com a gente na cidade por conta de ameaças, por conta de uma denúncia que ela fez e a gente divulgou. Então, assim, são ainda assuntos delicados, mas a gente está buscando saídas de estratégias para poder resolver. Mas trabalhar com pauta de denúncias é complicado mesmo. Né? Mas a gente, quanto coletivo mídia indígena, a gente tem feito muito isso, né? De tentar resolver da melhor forma possível e sempre manter conectado. A gente teve outros casos também de lideranças que fizeram denúncias, foram ameaçadas, não tinha internet na casa da pessoa, a gente conseguiu colocar a internet para estar esse contato o tempo todo, né? Conseguimos dar esse acesso para eles. Então, hoje, quando a gente faz uma parceria com alguma organização que quer apoiar o nosso coletivo, a gente sempre guarda uma verba para esse imprevisto que pode acontecer. Porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer também para dar uma segurança para o nosso entrevistado. Eu sou diretora da Abrage, né? A Abrage tem um núcleo de segurança que ele está disponível tanto para jornalistas quanto para comunicadores nas diversas formas de comunicação. Então, se porventura você está em alguma situação, que você está em risco, você pode entrar em contato com a Abrage pela rede e a gente faz uma análise, porque assim, toda situação de risco, ela tem um contexto. Então, por exemplo, para o próprio jornalista, quando vai a campo, a gente sempre recomenda que faça uma análise de risco daquele território. Porque nenhum território é igual. Então, a gente tem que saber quais são as ameaças daquele território, como eu faço. Se porventura você sofreu algum tipo, é necessário registrar um boletim de ocorrência, porque a gente tem muita subnotificação de casos. E a gente tem também a questão da autocensura. Às vezes você passa por alguma situação em que você pode estar em risco e você fala, não, mas essa situação aqui eu não vou registrar o boletim, ou às vezes o boletim acaba também tornando também a situação mais perigosa para a pessoa. Então, o interessante você pode entrar em contato com a Abrage, todo mundo aqui pode entrar em contato, que a gente tem um núcleo onde a gente tem uma parte especializada em assessoria jurídica, porque a gente sabe do assédio judicial que estão sofrendo, que todos os jornalistas sofrem e comunicadores sofrem hoje. Então, eu deixo essa dica aí, caso vocês tenham alguma situação, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente está disposto a ajudar. Em relação à questão da fonte, né, a gente geralmente, quando é denúncia, a gente não coloca foto, não coloca nome, essa é a medida que a gente toma. Né? E quando vai também na casa de alguém, a gente procura sempre fazer entrevista em um local para que ninguém veja que a gente está por ali. Essa é a medida que a gente faz. E muitas vezes também a pessoa, né, o entrevistado fala, não tem problema, pode colocar meu nome. A gente analisa também e não coloca, mesmo a pessoa autorizando, né, que a gente faça isso exatamente por conta disso, né. A gente que é do território, mas tem territórios que a gente não faz parte, a gente vai lá e volta para a cidade, e a pessoa fica, né, então a gente toma esse cuidado. Em relação à nossa segurança, né, assim, para todo mundo que fala de Amazônia, que fala dos seus territórios, né, que fala dessas lutas, que está trabalhando na comunicação, eu acho que já meio que sabe que pode em algum momento passar por algum tipo de problema. E a gente do Tapajós de Fato especificamente acumula, infelizmente, várias histórias, né, em relação a isso. A gente já acessou aos, enfim, polícia, essas coisas assim, e a gente sabe que não é por lá que vem a ajuda, né? Isso era meio óbvio, mas teve um momento que a gente precisou fazer boletim de ocorrência para ter provas, enfim, e tal, e teve alguns problemas. Então, a gente sabe que esse tipo de ajuda, via também a programas do governo, essas coisas assim, é meio complicado. Então, a gente
criou uma rede, né, formou uma rede de organizações que estão próximas da gente desde o começo. A última que a gente tem se conectado agora é a Abrage, né? Eu fui no congresso e eu conheci esse setor da galera de segurança, mas a gente, por exemplo, tem o apoio de uma organização chamada Terra de Direitos, né? Que são advogados populares. Então, teve um episódio muito ruim aqui, que a parte da equipe que está aqui passou em 2022, e a gente conseguiu assim, o apoio das organizações, né? Que são do terceiro setor, para colocar a gente em hotel, tirar a gente da cidade, precisar essas coisas assim. Então, a gente já formou essa rede. Então, a estratégia é essa, né? Ver quais são os parceiros, né, que estão do lado. Também usar ferramentas que possam te deixar mais segura digitalmente. Então, a gente utiliza, né? Quando a gente vai conversar, a gente não fala pelo WhatsApp, a gente fala por outro e-mail, reunir. Então, a gente tenta se unir dessa forma. Mas essas ameaças já geram impacto no nosso trabalho. Então, assim, tem coisa hoje que a gente não fala porque a gente não tem um nível e nunca vai ter. A gente especificamente. E os outros que estão aqui também. Porque a gente é de lá. E é uma cidade pequena, uma região pequena. Então, não tem como a gente se esconder, só se a gente sair para outro lugar. Né? Então, um exemplo é a gente não vai cobrir eleições de municipais, porque em 2022 a gente teve algumas situações assim que deixaram a gente. Então, é também uma tentativa deles, né, de parar o nosso trabalho. Eu aprendi que, às vezes, coragem também é saber a hora de parar, né? Então, a gente tem que também ver que a nossa vida também está em jogo, fazendo comunicação muitas vezes. Então, é isso que eu digo. Eu uso uma expressão que não é muito bonita, mas eu digo que jornalista bom é jornalista vivo. Então, a gente precisa, quando fala de segurança, a gente precisa, primeiramente, fazer uma análise de risco, saber exatamente a hora de parar. Eu já fui fazer reportagem em lugar que falaram, tem um pistoleiro ali que fechou uma comunidade, vamos lá. Falei, não vamos lá, eu não vou lá, não vou. Quando eu tiver com o Ministério Público que tiver escolta, eu vou. Sozinha eu não vou. Porque, além de tudo, e a Isabelle falou uma coisa que é importante, eu sempre falo, nós somos mulheres. Existe uma diferença da mulher em campo. Existe uma questão de gênero muito pertinente, principalmente para esses territórios. As mulheres podem ser estupradas em reportagens. As mulheres estão à mercê disso. Além do assédio, você pode sofrer uma violência física e sexual. Então, a gente também tem tudo isso. E aí, a gente pode, enfim, falar em outra situação. Existem as questões de protocolo de roupa, que é uma coisa que os homens não fazem. Você vai para campo com o homem está lá com a camisa aberta até a metade daqui, né, todo, e a gente precisa, porque a pessoa fala do seu cabelo, a pessoa fala do seu corpo, e aí essa é uma questão muito importante também de ser observada. Bom, lá no Porto Alegre, na verdade, a gente é ameaçado todos os dias, né? Todos os dias a gente desvia, a gente luta como se estivesse lutando capoeira. Temos estratégia, temos núcleos que têm essa proteção contra nós, né, para nos proteger. Quando a liderança se sente totalmente ameaçado, a gente comunica a eles. E as parcerias que a gente sabe que são parcerias firmes mesmo, que são parcerias de frente, a gente dialoga com eles, passa para eles qual tipo de ameaça a gente está passando. Então, a gente não evita falar por celular, a gente tenta uma maneira de se comunicar cara a cara, boca a boca, porque a gente sabe que o celular, às vezes, também é bom, mas também é uma arma, que eles conseguem rastrear nossas conversas. E ali a gente delimitamos que ela tem lugares que ela tem que se apresentar. Ela escolhe uma liderança que tem, no mesmo momento de fala, que é ela pede o pessoal, não, eu não vou deixar de me apresentar, né, porque eu fui ameaçada, mas tem uma liderança que tem a fala igual a minha, então ela vai transmitir, né, o que eu tinha que transmitir, porque são vozes que não podemos calar, são vozes que é preciso ser ouvidas. Então, as lideranças que são ameaçadas, elas não deixam de articular, né, mesmo ser ameaçada, porque elas colocam outras lideranças, têm a mesma pauta de fala que elas, tá? A questão da comunidade, tem os vizinhos mais próximos, que a gente conversa com os vizinhos também.
hora que vê uma pessoa que não é da comunidade, um carro suspeito, tento me comunicar, porque aí sim que a gente vê que o negócio está muito focado, a gente tenta tirar aquela liderança daquela comunidade, colocar em outra comunidade para proteção, né, para proteger elas. Só que, infelizmente, quando a gente, às vezes, das pessoas que têm que nos proteger, são as pessoas que mais nos ameaçam, né? Que às vezes tu pensa que está ali para nos proteger. Não vou citar nome porque a gente sabe quem é, né? Mas nos ameaça. A nossa vida é um jogo de capoeira, né? Todos os dias a gente tem que estar desviando dos golpes. Todos os dias a gente tem que estar dando a cara a bater, porque esse é o esquema deles, né? Porque a nossa voz é importante para a nossa comunidade. Então, que a gente aceitamos o papel de ser liderança, porque eu não vou falar só pela minha família, eu não vou me arriscar só pela minha família, eu vou arriscar pela família do meu povo, da minha comunidade. E a gente tem consciência disso. A partir do momento que a gente é escolhido para ter esse momento de fala, para a gente ter esse debate, a gente vai passar por isto, né? Então, aquilo que eu te falei antes, que nossos ancestrais sofreram, né? Tudo que sofreram para a gente estar aqui hoje, eu também tiver que sofrer, vou passar por tudo para os meus filhos estar, né, mais à frente, falando para o meu povo, pela minha família e assim em diante. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Luísa Amâncio, eu sou estudante de jornalismo na Universidade Federal do Pará. Queria primeiro agradecer o espaço pela fala e também por estar presente aqui, né, ouvindo vozes tão fortes em seu ecoar, com falas riquíssimas. Eu, como estudante de jornalismo, acho que posso falar por toda a minha turma que está aqui, que nós fomos muito enriquecidos pelas falas de cada um. A minha pergunta, no caso, ela vai ser direcionada, mas vai ter base em coisas que todos vocês falaram, que é sobre a juventude ser o futuro da comunicação. É uma coisa que me pegou muito, eu estava comentando aqui com meus colegas. E antes de eu fazer a pergunta, eu queria só contextualizar. Nós, como discentes de jornalismo, temos uma disciplina chamada Introdução de Laboratório de Jornalismo. E o nosso docente é o Guilherme Guerreiro Neto, que está aqui presente com a gente, nos trouxe hoje para esse festival. E como trabalho de finalização de semestre, foi nos pedido uma criação de revista digital, onde a gente pudesse escrever sobre o que nós quiséssemos, vários assuntos, pautas da nossa escolha. E, junto com meu amigo Mark Maia, nós estávamos conversando e aí falando sobre a revista, o que nós esperávamos. E aí surgiu uma revista digital criada por e para a turma de jornalismo 2024 da UFPA, chamada Revista Cabanos, que é uma revista tipicamente paraense, onde a gente quer colocar a nossa identidade nortista paraense, de fato, escrever sobre as pautas que nós quisermos, pautando o Pará, principalmente. E aí surgiu, assim, dentro de um Curuçambá UFPA, um rolê muito doido, surgiu a ideia de uma criação de uma seção Kids, onde nessa seção a gente pudesse criar, contar as nossas histórias, tipicamente paraenses, as nossas lendas, a história da nossa cidade, nessa seção Kids para as crianças. E aí vocês estavam falando sobre juventude, e é que me bateu muito essa questão da revista Cabanos sobre a infância ser o chão que a gente pisa a vida toda. É muito importante a gente contar as nossas histórias, perpetuar, foi uma coisa que ela disse, perpetuar as nossas histórias, passar para frente. E a minha pergunta vai para a Isabelle, do Tapajós de Fato, porque vocês criaram uma cartilha contando sobre as pautas de vocês, né, para levar nas escolas, e esse é um dos planos da revista Cabanos. E eu gostaria de perguntar como foi o processo de criação dessa cartilha, o desenvolvimento e como chegou, tipo, no final dela. A gente... É desafio, né, falar com criança, porque assim, a galera da equipe ainda não tinha muita experiência, assim. Temos mães na equipe, então isso ajudou, né? Mas, assim, fazer um conteúdo para criança, sem ter alguém especificamente na equipe que já tenha trabalhado, é desafiador. Então, o que a gente pensou, né? Qual foi a nossa estratégia para fazer a cartilha? Claro, a linguagem popular, mais acessível, e pensou que o pai, a tia, enfim, alguém que é próximo dessa criança, que vá ler para ela, né, de uma forma mais didática. E o que a gente fez no final foi brincadeiras para as crianças. Então, cruzadinha,
achar a palavra, pintar, foi isso que a gente fez, né, para fazer esse material. Como a gente não tinha tanta expertise assim com esse trabalho de criança, então a linguagem a gente deu uma adequada, a gente fez o negócio no final e, como eu mostrei, a gente levou fantoche para as escolas. Então foi essa a estratégia que a gente usou. Mas se vocês forem fazer mesmo um material, né, mais focado para as crianças lerem, a gente até pensou, né, em ver um negócio de historinha e tal, fazer algo assim. A gente pensou em fazer gibi também, mas por conta do tempo que a gente teria, não seria interessante. Então o gibi talvez seja legal também. Bom dia, pessoal. Marcos Wesley, Tapajós de Fato. Bom, eu só queria pedir que a Isabelle aprofundasse em 2022, que eu acho importante a gente falar disso publicamente. Inclusive, destacando o motivo de a gente não cobrir a eleição desse ano e de dizer para vocês que o Ministério Público Federal e Estadual arquivaram todos os casos de investigação contra todas as tentativas de ameaça que nós sofremos ao longo desses últimos 4 anos de Tapajós de Fato. Então, se a gente tem hoje um acolhimento, se a gente se sente um pouco mais protegido, é graças às organizações parceiras que a gente fez ao longo desses 4 anos, mas, infelizmente, o nosso Estado corrupto do jeito que mais uma vez demonstra que não está do nosso lado e que a gente precisa sempre se apoiar cada vez mais uns nos outros. Portanto, as redes que a gente constrói a partir da universidade, a partir dos nossos locais de trabalho, são fundamentais para que a gente não perca a esperança, a fé e a certeza de que o nosso trabalho vai, com certeza, em algum momento, mudar, nem que seja um pouquinho, da sociedade que a gente vive. Obrigado. Vai ser breve. O que aconteceu? Em 2022, ano de eleição, quando teve o segundo turno, a gente já vinha cobrindo eleições, né? Quando foi para o segundo turno, as pessoas foram para frente do quartel. E a gente recebeu muita denúncia. A gente já estava recebendo denúncia de alguns candidatos, então a gente já estava veiculando, já começou a ter problemas ali com alguns pré-candidatos, candidatos. Mas quando chegou no período que as pessoas foram para frente do quartel, a gente começou a fazer algumas denúncias, publicar alguns vídeos, porque a gente já tem uma expressão ali na região, então as pessoas acionam a gente. E aí aconteceram várias coisas com várias pessoas da equipe. Então, o João Paulo, que está aqui, recebeu ligação no celular de uma pessoa falando o nome completo dele, dizendo que tinha pegado contato dele com alguém próximo. Isso já foi o primeiro susto, e pediu para a gente começar a apagar os nossos conteúdos. E outra coisa também foi assalto, que aconteceram com alguns repórteres. Uma repórter, por exemplo, foi assaltada, levaram tudo dela, celular de quem estava com ela, mas quando a polícia pegou as pessoas que roubaram, eles falaram que não tinham roubado ela. Isso foi uma coisa. Então foram uma série de coisas, ataques em rede social, ameaça em comentário, ameaça, enfim. Mas a pior delas, na verdade, foi quando a gente tinha uma sede na época. Hoje em dia é estratégico para a gente não ter um espaço, cada um no seu casa. A gente tinha uma sede e a gente estava todo mundo lá e uma pessoa da nossa equipe ela sofreu uma tentativa de esfaqueamento na frente da sede, praticamente. Foi a pior coisa, assim. E aí daí desencadeou que a gente teve que cada um ficar em um local. Algumas pessoas que estão aqui junto comigo ficaram fora de casa durante um mês. Então, assim, foi bem difícil, assim, pra gente, porque foi bem complicado. Então, esse período, assim, pra gente foi bem complicado. A gente acionou os nossos parceiros, como eu falei pra vocês. Então, foram esses parceiros que ajudaram a gente nesse período. Faltou a gente se atentar a alguns detalhes, algumas coisas, sim, a gente reconhece isso, mas foi basicamente isso que aconteceu em 2022. Bom dia, eu me chamo Nailana, eu sou fotógrafa e jornalista, também pesquisadora em comunicação. Eu pesquiso as assimetrias do processo eleitoral para candidaturas indígenas, com foco nas 2 primeiras candidaturas indígenas de mulheres ao Legislativo Federal em 2022, no caso, a Anice Tupinambá e a Maior Caiapó. E uma das minhas questões já foi adiantada, que era esse processo de violência, e ameaça em relação a jornalistas, no caso do Tapajós de Fato, mas eu queria ouvir de ti, Erisvan, porque eu vi que naquela lista
tem também campanhas eleitorais dentro das estratégias de comunicação de vocês. E aí, entendendo, né, todo esse cenário de assimetria também para a comunicação, todas as questões de estereótipos, do que se espera, né, de um candidato ao legislativo que seja federal ou nas esferas estaduais também, se vocês têm estratégias específicas, né, se vocês fazem parceria, como é que funciona, como funciona a comunicação para os territórios indígenas e para outros eleitores, já que também não... dentro das métricas, eu não lembro exatamente os números do Maranhão, mas quando a gente vai calcular os votos necessários para eleger um candidato ou candidata, né, por região, nem sempre o número de eleitores indígenas daria conta para esse maquinário todo. E entendendo a importância de vocês estarem também nesses espaços de poder, porque, efetivamente, é nesses espaços que as demarcações são votadas, os projetos de leis ocorrem ou as políticas públicas avançam, né? Então, saber um pouco da estratégia de vocês relacionadas às campanhas eleitorais especificamente. Então, a gente lançou uma chamada, acho que tem uns 15 dias já, nas nossas redes, né, uma chamada pública aberta para os candidatos indígenas se inscreverem na plataforma que a gente disponibilizou o link. Né, a gente teve, se eu não me engano, 75 candidaturas que foram registradas, assim, foram poucas até o momento. Mas a gente se planejou em fazer oficinas online, né, com pessoas que têm acesso à internet, pelo menos as pessoas que preencheram o formulário, elas falaram que tinham acesso à internet. E a gente vai ministrar oficinas de comunicação, né, de design e também de segurança. A gente está em contato com o TSE, com o FTRE também, né, que são pessoas indígenas que trabalham já na área, né, para poder trabalhar junto e pensar nessas estratégias de como que a gente pode estar ajudando, contribuindo de forma voluntária mesmo às candidaturas indígenas. Né, eu acho que está disponível no nosso Instagram a chamada ainda, tá, o formulário está na nossa bio, que pode entrar e preencher. A gente tem vários pessoas que estão se mobilizando para ajudar a gente a fazer essa formação. Né? Por enquanto, a gente propôs ela online, mas pode ser que, se tiver alguma ajuda, a gente possa conseguir chegar a fazer ela presencial, que seria ideal. Né? A gente também está com direitos, com advogados indígenas também da questão política, para poder também estar conversando, dialogando com as candidaturas indígenas. Né? E agora, semana que vem, a nossa ideia é reunir com a APIB, semana que vem, que a APIB também vai lançar uma chamada. Né? E eles chamaram a gente para a gente se unir e fazer as duas equipes juntos, né? Que a gente consegue se dividir as equipes para formações online e talvez em possíveis candidaturas presenciais. Eles estão avaliando de ver candidaturas que estão fortes, que a gente consiga chegar até o local e possa fazer um trabalho mesmo ali presencial com essas candidaturas que estão com um engajamento forte dos seus territórios ou dos seus estados. Né? Mas é um trabalho que está sendo, aos poucos, dialogado com a PIB também, mas a gente está trabalhando todo esse processo para ajudar as candidaturas indígenas, né? Independente de partido. A gente quer ajudar mesmo as pessoas e fortalecer as candidaturas indígenas, porque eu acho que isso é essencial. Gente, estamos caminhando para o encerramento. Vai ter a última? Então, a última. Oi, gente. Desculpa, gente, a pergunta da Nanane, foi mal. Então, eu sou a Nanane. Vou levantar aqui. Eu sou professora, sou uma mulher branca, 60 a mais já, cabelo grisalho, estou de camiseta preta, calça com amarela. Eu sou professora da Universidade Federal do Pará. A gente está com uma turma aqui de alunos de jornalismo de 2023, de uma disciplina optativa chamada Comunicação Colonialidades. Tem também uma outra turma aqui do pessoal calouros de jornalismo. A minha pergunta, na verdade, é muito simples, mas eu acho que ela é fundamental, assim, pela escuta e por quem está aqui, né? Como se entende o território? Como se respeita o território quando se chega lá como jornalista, como comunicador? Na verdade, tem toda uma comunicação, né? Na verdade, eles entram em contato com nós, como liderança, né? Diz qual é o objetivo deles ir ao território. Eles se explicam o que a gente achar que é válido, a gente abre espaço, né? Bater foto, contamos a nossa história,
O importante do território quilombola é que eles não falam exatamente só do seu quilombo. Eles falam dos outros quilombos também, a história, um pouquinho da história de cada quilombo. Como eu já tinha falado antes, Porto Alegre tem 11 territórios, né, quilombola, então, às vezes, as pessoas acham que só os quilombos urbanos existem, que é o quilombo Silva e o quilombo do Alpes. Aí, mas bem pertinho da minha casa tem um quilombo, eu não sabia, eu vou lá, né, tentar ouvir um pouco. E a gente acaba passando para eles, né, qual os territórios que tem em Porto Alegre, e, né, terras indígenas também a gente fala onde é que tem, e só pedimos respeito, né, que na hora de colocar a matéria, que fala exatamente o que a gente falamos, que foi colocado a ele, né? E antes de colocar a matéria, que eles mandam para a gente dar uma lida, para ver que está exatamente como a gente falamos, né? Porque, na verdade, ali está usando nossa história, ali estão levando o nosso nome, dos nossos quilombos. Então, isso aí que a gente pede, né? É direito de fala, direito de ir e vir, mas direito também de respeitar, né? Então, é livre. Só quem autorizar, podem... As portas estão abertas para todo mundo, na verdade, né? Para todo mundo, mas naquele respeitando. Respeito. O que a gente faz? A gente nunca acessa nenhum território, mesmo a gente tendo contato, mesmo a gente sendo dali, sem saber se tem alguma organização que é daquele território e que responde pelo aquele território. Então, nos territórios quilombolas, por exemplo, a gente pede autorização para a federação. A gente nunca entra sem a federação... esqueci a sigla agora. A FOX, né, sem a FOX autorizar. E eles vão com a gente, assim como os territórios indígenas também. Todo mundo tem associação. Então, para a gente gravar esse documentário, a gente mandou um e-mail para a associação, mas falou com a Alessandra, né, e tal, mas sempre vai respaldado de algum documento de alguma organização. E, ao chegar no território, se a gente for passar dias ou horas que seja, a gente sempre ouve quem é dali, né? Quais são os costumes, o que a gente pode, o que a gente não pode, e respeita. Eu acho que isso é fundamental quando a gente fala de Amazônia, entender que cada lugar é um lugar e todo mundo tem seus costumes. Então, tem lugar que a gente vai chegar e as pessoas vão falar para a gente, a partir de 6 horas não desce para o igarapé, não desce para a água, e a gente não vai para a água. Então, a gente respeita, né? São esses costumes que são das comunidades tradicionais, e é isso que a gente respeita, porque a gente também nasceu e foi criado dessa forma, né, lá. Mas a gente, enquanto jornalista, né, que está como profissional, ver se tem alguma organização, né, que gere aquele território, que gere aquele lugar para ter um documento, sempre ir com alguém do território também e ouvir, né, e saber como é que é aquele lugar para respeitar todos os costumes. Não, mas é muito isso mesmo, sabe? É o respeito mesmo pelo território, assim. A minha mãe sempre me ensinou, desde criança, acho que para meus irmãos, todo mundo tem isso lá em casa, né? Que ela sempre fala, meu filho nunca chega no lugar chegando. Peça licença para entrar, peça licença para banhar, peça licença para tudo. Vou entrar no rio, licença, vou tomar... Para tudo, assim, a gente aprendeu muito isso. E é muito isso, sabe? Acho que é o respeito. É o respeito. E esse diálogo, independente de eu ser indígena, né? Mas é muito isso. As pessoas também não entendem. É indígena, não é assim. No meu território, eu tenho liberdade para entrar, tenho respeito das minhas lideranças, da minha cacica, mas se eu for para outro território, eu converso antes com a liderança, com o cacique, para poder também chegar lá com respeito, né, e com todo esse diálogo. Então, eu acho que o diálogo e o respeito ele é essencial, porque aí você garante também ali o seu contato com o território, né? Porque muitos dos povos indígenas, a gente, povos indígenas, vê o território como parte do nosso corpo. Então, o território ali é a nossa vida. É o nosso lugar de estar ali, de morar, de respeito. É o meu chão que eu piso. Então, faz parte do meu corpo. Então, o respeito para a gente é essencial. E a gente faz isso em todos os segmentos, em qualquer lugar que a gente vai, principalmente nos territórios indígenas. É conversar com os mais velhos, né, conversar com os caciques e chegar lá com respeito antes de chegar no território, que o território faz parte de um processo da vida cotidiana deles e eles defendem ali como a própria vida. O jornalismo hegemônico, ele tem um modus, né? A gente sai muitas das vezes com uma pauta pronta.
E é muito interessante ouvir todo mundo aqui falando e desse jornalismo contra-hegemônico que a gente está falando, jornalismo ambiental, porque uma parte importante é você não achar que você está indo para a pauta, ou para o território, ou para a comunidade, encontrar aspas para colocar na sua matéria. Você tem que ir despido daquelas informações. E isso é muito interessante para a gente, como comunicador, como jornalista. Às vezes você faz uma investigação prévia, chega na hora e confirma com as pessoas aquilo. Tem uma história muito curiosa. Quando eu estava acompanhando a Mayal Caiapó, eu fiz a reportagem dela para Suma Uma, eu li muita coisa, muita. Eu sou muito desesperada, então eu faço uma pesquisa gigantesca, quase um livro, antes de ir para a pauta. E aí eu perguntava muitas das vezes as coisas para ela, e isso? Aí ela falava, tudo errado. E isso? O antropólogo escreveu tudo errado. Tipo, ninguém está me gravando, né? Não publiquem isso. E aí, por quê? Porque muitas das vezes você já tem ou aquela informação foi feita por algum veículo que naquele momento detinha aquele poder de produzir aquela informação, mas aquilo não é a realidade. Então, quando você tem que chegar na comunidade, você tem que chegar para contar uma história toda nova. Óbvio, faça a sua investigação para ter as informações necessárias, mas ouça. E eu ouvi de todo mundo aqui a palavra escutar. Escutar é muito importante, mas escutar de verdade, escutar com tudo. Escutar com o que você enxerga, escutar com o que as pessoas te contam, escutar o que as pessoas não falam, porque, às vezes, o que a pessoa não fala também é comunicação. Então, isso é muito importante para a gente, quando a gente estiver em campo, para que a gente possa produzir, escrever uma história o mais próximo possível da realidade e de forma que todas aquelas pessoas da comunidade se sintam contempladas com o que a gente escreveu. Que é bem comum também na comunidade, e às vezes a pessoa fala, eu não quero conversar com um jornalista porque um jornalista já escreveu uma matéria sobre mim de um jeito que não é, eu não falei aquilo. Então, para que a gente não seja ou para que a gente não faça esse tipo de jornalismo. E aí eu vou pedir para todo mundo, meio Instagram, todo mundo vai fazer sua despedida em 1 minuto. para que a gente possa ir para o encerramento. Eu não tenho mais nem voz. Gente, eu quero agradecer também o espaço, o pessoal do Fala, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Aos calouros de jornalismo. Gente, eu fiz jornalismo, saudade, viu? Saudade demais do curso. Parabéns pelo curso, que possa continuar ecoando as vozes, né, do movimento popular, as vozes das comunidades populares, possa ecoar pelo mundo. Agradeço pelo espaço. Vocês me acham no Instagram como Erislan Guajajara, né, e o Mídia Indígena também está no Instagram. Então, me sigam aí, acompanhem também as nossas lutas, as nossas causas e seguimos juntos. Obrigada também pelo convite, né, do Fala. A gente também ajudou um pouquinho nessa construção, então também obrigado por isso, né, por colocarem a gente também para estar ajudando. Queria falar para os calouros aí, a galera que está fazendo jornalismo, não desistam, pelo amor de Deus. Eu sei que é difícil, é complicado. Não vamos desistir. Mas dizer também que a gente, Tapajós de Fato, já está na cobertura da COP30, né? Então, tem gente do Tapajós de Fato em Belém, então qualquer coisa aí, vamos fazer parceria, estamos abertos. Sigam @Tapajós de Fato, né? Vai que a gente faz uma cobertura em collab aí da COP30. E também a outra galera de organização e outros veículos também estamos abertos a parcerias, a conversas, fazer material junto. A gente já trabalhou muito com a InfoAmazônia, que está por aqui, massa também. Sigam @Tapajós de Fato. Mais uma vez, vou ficar de em pé de novo. Obrigado, Adri, obrigado, Fala, obrigado a vocês. Obrigado a todos que estão aqui presentes, né? Que isso é muito importante. Espero que vocês tenham digerido alguma coisa, né? Que nunca se esqueça, né? Da origem, de onde vocês vieram. Quem não teve uma de escuta com a sua avó, quem tiver avó, quem tiver mãe, que conversem, tentem buscar a verdadeira história, que isso é muito importante, que vão para a faculdade, sim, que invistam, sim, mas que usem a ferramenta da faculdade para ajudar nós, povos originários, povo da periferia, no meio da comunicação, que a gente também precisa de vocês, né? Que, tendo alguém lá na faculdade, lá, dependendo da matéria que for, para falar por nós,
né, por nos defender, porque a gente não queremos igualdade, porque igualdade a gente sabe que a gente não vamos ter. A gente queremos respeito e direito de ir e vir. Isso nós queremos. Gostaria de pedir, né, autorização de eu falar, fazer um canto de fala dos territórios quilombolas de Porto Alegre, a partir do momento que a gente vai para o abate, que nossas crianças, nossa comunidade, para onde a gente vai, para onde a gente abate, a gente canta. Vou falar 3 vezes, gostaria que vocês também, na segunda vez, fizessem refrão, cantamos tudo junto, né? Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na cidade onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o quilombo é o meu lugar. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na cidade onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o quilombo é o meu lugar. Viva o Quilombo Flores, viva o Quilombo Silva, viva o Quilombo Alpes, viva o Quilombo Areal, viva o Quilombo Fidelix, viva o Quilombo Qued, viva todos os quilombos do Brasil, viva todos os quilombos do mundo. Viva povos originários, indígenas, nós por nós. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Já passamos do meio-dia, está todo mundo aqui. Obrigada pelas perguntas. Muito obrigada, Genesi. Adorei, já tinha feito pesquisa maravilhosa. Obrigada, Isabelle. Obrigada, Erisvan. Foi maravilhoso estar aqui nesse espaço com vocês. Obrigada.